Boa, rapaziada, e quem tá disposto aí a gastar R$ 300 para assistir Sport Ibis na próxima quarta-feira, é isso mesmo, meus irmãos, R$ 300 para assistir Sport Ibis na cadeira central na próxima quarta-feira, 8 horas da noite, jogo válido pelo Campeonato Pernambucano. Meus amigos, a tabela dos ingressos está aí em tela para vocês. Quem quiser comprar o seu ingresso, que compre. Arquibancada sede 15, frontal 20, ampliação 35 para os sócios. Para os não sócios é o dobro, basicamente, do valor. E cada setor ali, eu não acho nenhuma loucura os valores que eles colocaram, não, tá? De um modo geral, acho que os ingressos estão de um modo acessível minimamente. Poderia estar ali um pouquinho mais barato, ok, porque é um jogo contra o Ibis Pernambucano, pô, poderiam ali chamar mais público colocando ainda mais baixo esses valores, mas ok, até aí normal. Só que salta aos olhos quando você desce ali a tabela dos preços e você vê R$ 300. Cadeiras centrais, R$ 300, meus irmãos. Eu já fui para muitos jogos do esporte na Ilha do Retiro, nas cadeiras centrais, na Série B lá de 2019. Eu sei que de lá para cá mudou muita coisa, mas peraí, pô. Num jogo importante de Série B, eu gastava, sei lá, R$ 80, R$ 70, 60, 100, enfim, flutuando muito por aí. Olha que na época eu nem era sócio. Então, assim, pô, ok, você pagar, sei lá, R$ 80 para assistir, sei lá, um Esporte Ceará, R$ 100, Esporte Ceará, Série B, cadeira central, beleza, 100, 120, até fico calado, beleza, modernizou e tal, mas R$ 300, irmão, para assistir Sport Ibis, porra, aí não dá. Aí é meio que, ó, irmão, eu não quero que tenha ninguém aqui. Até teve uma galera comentando lá no Twitter e tal, no Instagram, quem é que vai tocar ali nas cadeiras centrais? Rolling Stones, os Beatles, Roberto Carlos, quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Pô, bicho, pô, bicho, não dá, né? Não dá, sendo bem sincero, pô, esse valor aí tá estratosférico. Para quem é sócio, né? As cadeiras centrais aí tá por R$ 100, mas para quem não é, irmão, a inteira paga 300 e meia paga 150. No meu ponto de vista, é um tremendo de um absurdo, tá? Respeito quem pensa o contrário, mas eu não consigo ver muito nexo em você gastar R$ 300 para assistir Sport Ibis, ou até 150 meia. Paciência, né? Vamos aguardar. Eu espero que com o decorrer da temporada eles reduzam ali, consigam reduzir o valor dos ingressos, né? Porra, se contra o Ibis tá 350, imagina um esporte, sei lá, Fortaleza na final da Copa do Nordeste, vai estar R$ 1.000. Tá caro, pô. Eu acho que isso não é valor nem para esporte. Eu acho que isso não é valor. Para mim, esse tipo de valor eu aceito do esporte estando na Libertadores, pegando River Plate em Boca Juniors, beleza, vai. Ibis, irmão. Paciência, né? E vamos passar agora para os cálculos de divisão de receitas da Libra e da LFF, que se aproximam aí. O GE trouxe com exclusividade os valores, eu vou trazer aqui em tela também para vocês, tá, meus amigos? Toda a matéria, eu vou deixar o link aí na descrição, que está muito mais completa. Eu vou colocar aqui apenas o suco do que pô, eu acho aqui mais importante trazer aqui para vocês. E depois a gente finaliza o vídeo colocando informações do Bahia e análise do jornalista da ESPN, que eu concordo com o que ele disse, tá, meus amigos? Vamos embora. Primeiro, a informação para vocês é um conteúdo um pouquinho mais maçante, trazendo alguns valores aqui que é importante para a gente ter uma noção mínima do que está acontecendo, tá? Ó, Libra tem assembleia nesta terça-feira em São Paulo para votar no novo modelo próximo do que pede a LFF. Eu sempre confundo, né? Eu sempre falo Liga do Futebol Forte, mas é Liga Forte Futebol do Brasil. Enfim, nos meses em que se arrastam aí as negociações pela criação de uma liga única de clubes no futebol profissional do Brasil, um tema jamais deixou de ser central: o rateio aí das receitas, a famosa divisão de receitas, né? A Liga do Futebol Brasileiro, Libra, ainda faz os últimos ajustes no seu modelo, que será votado nesta terça-feira em Assembleia Geral para tentar chegar a um consenso com a LFF, que já tem suas planilhas de cálculo fechadas, tá? E aí o maior obstáculo continua a ser a diferença entre o clube que recebe mais e o clube que recebe menos, ou seja, o primeiro e último colocado na fila de arrecadação dos clubes da Série A. Pelos contratos atuais, essa diferença está em 5,89 vezes. A LFF quer, no máximo, 3,5 vezes. O seu modelo, comparando ali até a Premier League, né? A gente já colocou aqui matérias em relação a isso, tá? Para que essa diferença do último, do primeiro para o último colocado, na divisão ali das receitas, seja de cotas, basicamente, seria de 3,5 vezes. O seu modelo com percentuais pré-estabelecidos em rankings permite chegar a 2,8 vezes
essa diferença. Já a regra que hoje está valendo no Estatuto da Libra resulta 4,88 vezes. Mas esse obstáculo pode cair nesta terça-feira, tá, meus amigos? Vamos trazer aqui, ó. Critérios para a distribuição de receitas. Série A, 45% igualitário, todo mundo recebe ali os 45% do montante total, lógico. 30% performance, 25% apelo comercial. E aí a diferença máxima estaria em 3,5 vezes de receita entre clubes de maior e menor receita na Série A. A proposta que a Libra levará à votação em Assembleia Presencial em São Paulo fecha com uma diferença de 3,69 vezes entre o clube que recebe mais e o que recebe menos, tá? Em um primeiro período de transição. E passa para 3,24 vezes após essa transição, que se encerraria quando o total de receita com os contratos de transmissão atingir 2,8 bilhões de reais. Atualmente são 2,1 bilhões de reais, tá? 5 clubes tiveram maior participação na formulação desta proposta a ser votada em Assembleia pela Libra: Bahia, Botafogo, Bragantino, Cruzeiro e Vasco. Ainda pode haver algum ajuste nesses números em uma reunião interna dos executivos da Libra nesta segunda com a sua comissão de investimentos, tá? Um dos pontos para que a LFF não pode continuar é a garantia mínima do atual contrato de pay-per-view. A LFF também quer que a premiação por performance corresponda ao desempenho ano a ano, sem contar o retrospecto de temporadas em temporadas anteriores, tá? Ó, vou descer aqui um pouquinho. A divisão de receita está basicamente isso, 40, 30, 30, e essa diferença no cenário atual seria de 4,88 vezes. No período de transição, 3,69, cairia essa diferença. E aqui, ó, a proposta a ser votada na Assembleia é que essa diferença possa ser de 3,24 vezes, tá? Que seria 45% igualitário, 30% performance e 25% engajamento, calculado só por audiência, tá? E aí, descendo para vocês aqui, a questão da performance, tá? O modelo de cálculo da variável da performance seria 30% ali, né? Seria o primeiro colocado teria 8,9%, enquanto o último seria de 1,1%. E tem ali tudo destrinchado aí nessa tabela. O segundo está muito próximo do primeiro, o terceiro próximo do segundo e próximo do quarto. E tem todo ali o desenrolar. Cada posição receberia ali um percentual, tá, meus amigos? Aqui, ó, a variável da discórdia, o apelo comercial barra engajamento. 25% seria destinado ali, o montante total destinado ao apelo comercial, que o primeiro teria 9,7%, enquanto o último 0,30%, uma diferença em relação à questão ali da performance, né, em questão percentual de cada posição. O ranking gerado pela audiência média de cada clube, ponderada pelo investimento de cada grupo de mídia, comprador de direitos do Brasileirão, tá? A partir da colocação no ranking de audiência média dos clubes, tem seus percentuais definidos pela tabela ao lado. E aí você tem a medição, que seria aí na TV aberta e na TV fechada através do Ibope, no serviço de streaming e plataformas digitais através da informação das próprias plataformas auditadas externamente e tal. E aí o cálculo da variável de apelo comercial, que pode envolver engajamento, presença de torcida, audiência e outras métricas, é o item mais complicado do rateio. LFF e Libra até agora, LFF Luiz Felipe Freitas, né? E Libra até agora não se entenderam sobre os critérios a serem usados para calcular essa variável, tá? Mas um acordo pode estar próximo, dependendo do que for aprovado na Assembleia da Libra nesta terça. E aí a LFF quer somente a audiência que seja aplicada para a divisão, mas o cenário atual do modelo da Libra inclui pay-per-view, ocupação de estádio e média de público. A nova proposta da Libra, que depende da aprovação dos seus membros, é também calcular este item somente por audiência, mas sem amarras, ou seja, sem uma tabela de percentuais fixos, como é o cálculo da LFF, que reduz a diferença entre o que recebem os clubes com colocações próximas em seu ranking, tá, rapaziada? Bom, o conteúdo é bem maçante mesmo, bem informativo de estatística nua e crua, sobre divisão de receita, de cota, o que um quer, o que o outro não quer, tem toda a matéria no GE bem destrinchada, tá? E agora vamos passar para uma análise do que o jornalista da ESPN, Livro, fez aí a respeito do momento do Bahia. Gostei muito, inclusive, o link vou deixar aí também na descrição, é um vídeo bem longo, mas eu vou deixar só um trecho ali de 2 minutos e meio, que ele fala a respeito da situação também de Renato Paiva e como é que ele pode dar a volta por cima em relação a essa situação. E eu concordo plenamente, inclusive ele faz até referência ao técnico do Manchester United,
que está fazendo uma excelente temporada, inclusive, está brigando até pelo título da Premier League, avançou do meu Barça na UEFA Europa League, está fazendo um excelente trabalho. Renato Paiva pode voltar um pouquinho, voltar para pensar um modelo de jogo um pouco mais reativo para depois pensar em estabelecer um jogo mais propositivo para estancar a sangria de resultados extremamente negativos. Eu concordo plenamente com o que ele disse. Vou deixar aí para vocês esse corte. O jogo, alguma postura um pouco mais assim, para parar essa sangria, voltar a competir nos jogos. Talvez nem seja o suficiente para conseguir uma classificação na Copa do Nordeste, porque o Bahia já ficou para trás, ainda que nem esteja tão para trás assim, né? Ainda com, sei lá, 2 vitórias o time já volta para a zona de classificação, mas de qualquer maneira tem que parar essa sangria, não pode ficar tomando tanta paulada assim, porque senão fica difícil, tem jogo com Vitória daqui a pouco, então não pode ficar tomando tanta paulada assim, porque o torcedor tem motivo de ficar cabreiro, né? Por mais que você fique exigindo, pedindo paciência do torcedor, o time só tá tomando paulada, então acho que o torcedor tem que ter paciência, mas você também tem que apresentar ao torcedor um sinal de que você está sentindo aquilo também. O torcedor perceber que a diretoria também sente aquilo que ele está sentindo e que está tentando resolver. E que está acreditando naquilo, mas está tentando resolver. Acho que o Bahia tinha que talvez mudar um pouquinho nesse primeiro momento. E olha, não é assim inédito. Porque, por exemplo, o Erik ten Hag, técnico do Manchester United, ele fez isso. No começo da temporada, quando ele chega no Manchester United, ele quer fazer o time jogar daquele jeito, que é o futebol do Ajax, que ele treinava, um futebol holandês, que é essa ideia de jogo com mais movimentação, um time que controla o jogo, fica em cima. O que aconteceu? O Manchester United estava tomando paulada, perde em casa do Brighton, toma de 4-0 do Brentford. O que ele faz? Ele volta atrás. Ele faz um time que fica jogando atrás, um time reativo, joga em contra-ataque. Por quê? Porque tinha que parar a sangria. Ele não podia continuar tomando gol daquele jeito, tomando tanta paulada uma atrás da outra. O Manchester United começa a conseguir alguns bons resultados, até ganha do Liverpool e ganha do Arsenal, mas começa a melhorar ali, porque pelo menos melhorou a defesa, e aos poucos ele começa de novo a soltar o time. E agora a gente vê o Manchester United jogando muito bem, até eliminou o Barcelona da Liga Europa. Dentro da nossa realidade de futebol brasileiro, o Bahia podia fazer alguma coisa assim neste momento. É correto pedir paciência para o torcedor, mas tem que apresentar alguma coisa para ele também. Não dá para continuar desse jeito. Acho que lá na frente, acho que o objetivo final desse trabalho do Bahia tem que continuar sendo o mesmo, mas talvez mudar o caminho. De repente, fazer um caminho que desde já o Bahia tente jogar desse jeito, não está funcionando, volta para trás, volta umas 2 casinhas e tenta chegar de um outro jeito. Porque do jeito que o Bahia está perdendo, corre o risco de perder a confiança da torcida, corre o risco da comissão técnica perder a confiança dos jogadores, e daí, para voltar para o rumo certo, fica mais difícil ainda. Tá? Mas é isso, então se gostou do vídeo, dá joinha, se não gostou, dá joinha para baixo, se inscreve no canal, clica no sininho.